quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 6ª reunião ordinária e aquele tão esperado retorno do vereador professor Alberto aconteceu. Aconteceu, ali foi um retorno emocionante. Ontem, na 6ª reunião ordinária, após ficar 46 dias internado pela Covid-19 e se recuperando em casa, o vereador professor Alberto compareceu ao plenário. Acompanhe. O primeiro a chegar foi ele, o vereador professor Alberto. Após quase 2 meses longe da Câmara, o parlamentar fez questão de acompanhar a reunião ordinária direto do plenário. É uma alegria muito grande. Meu coração está muito alegre. Essa é a casa do povo, mas é a casa que eu estou presente há 4 mandatos. Então, para mim, é muito gratificante poder retornar a essa casa, rever os amigos, os funcionários, os vereadores e poder externar minha gratidão ao povo de Campinas, que fez suas preces, suas orações, seus pensamentos positivos, porque eu vim da sombra do vale da sombra da morte. Eu estava completamente desenganado e aconteceu um milagre. E graças a Deus eu posso estar aqui na sessão da Câmara dos Vereadores nessa noite. O professor Alberto se ausentou da Câmara para cuidar da saúde. Ele teve Covid-19 e ficou 46 dias internado. O parlamentar, que é do Partido Liberal, é também o primeiro secretário da mesa diretora aqui do Legislativo. E agora, mesmo estando em processo de recuperação, está de volta. E que volta do professor Alberto. Todos os colegas fizeram questão de cumprimentar o vereador, que agradeceu o carinho de cada um. O público também marcou presença com cartazes de motivação. Emocionado, o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, deu as boas-vindas. O seu sofrimento foi o nosso sofrimento. Pode ter certeza que todos os vereadores e vereadoras e muitos funcionários dessa casa rezaram e oraram pela sua vitória. E a sua vitória é a nossa vitória. Em nome de Jesus, nós temos gratidão por ele ter devolvido o senhor à sua família e ao nosso convívio. Muito obrigado por estar aqui hoje. E não pense que os trabalhos do Gabinete 16 estão parados. Eu tenho um gabinete muito dinâmico. Em nenhum momento o gabinete fechou. Apesar dos pesares, da minha situação traumática, crítica, o nosso gabinete permaneceu aberto ao público, atendendo as demandas. Então, nós vamos continuar atendendo os munícipes, meus eleitores. Nós vamos dar continuidade. Agora, realmente, eu não posso dar atendimento. Eu tenho que preservar minha saúde nesse momento. Mas eu sei que é com o tempo, né? Nós vamos ter que dar tempo ao tempo. E ele já pensa nos próximos projetos. Eu tenho pensado. Eu fiquei muito feliz hoje. Foi encaminhado o meu projeto Estatuto do Pedestre, projeto que mexe com o cotidiano das pessoas. E agora eu estou com muito tempo para reflexão. Eu creio que a gente vai conseguir continuar apresentando boas alternativas para a cidade de Campinas. E ontem o vereador professor Alberto fez um discurso emocionado, ali mesmo no lugar onde ele estava sentado. Vários vereadores, inclusive, cederam o tempo de vereador para que ele continuasse falando, externando ali toda a sua emoção em função da volta ao Legislativo. E a gente continua na torcida para essa plena recuperação, para que ele efetivamente volte, não só ali no plenário, mas na tribuna que ele tanto gosta de usar, secretariando os trabalhos e, claro, dando sequência aí ao atendimento à população. E todo mundo muito feliz, né, com este retorno. Nós acompanhamos aqui, a gente atualizava dia a dia a situação do vereador e agora retornando à reunião ordinária e o quanto antes nesta recuperação para poder participar de todas as comissões, no plenário e das discussões e votações.
Por falar em discussões e votações, ontem estava na pauta uma reforma administrativa na Rede Mário Gatti. Isso, ontem foi a segunda discussão, momento em que se discute o mérito. E os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar de autoria do prefeito que define os termos da reforma administrativa na rede municipal Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar. O vereador Luiz Rossini, que é líder de governo na Câmara, comentou sobre o projeto. Ele reorganiza a estrutura de cargos da rede Mário Gatti. Ele atende a uma determinação da Justiça. Houve uma ação de inconstitucionalidade que foi julgada pela estrutura atual da rede, determinando no acórdão que fosse regularizada essa estrutura de cargos da rede Mário Gatti. E a grande novidade é, primeiro, que esse projeto de lei extingue 108 cargos da estrutura, que são cargos em comissão, de livre nomeação, né? Transforma 89 deles, são extintos definitivamente, são transformados em funções gratificadas de chefia que só podem ser preenchidos por servidores de carreira. A diferença, os 18 restantes, são para a estrutura de presidentes, diretorias, chefes de departamento. Desses 4 tem que ser funcionário de carreira e mais 30%. Então, o que se procurou fazer com esse projeto? Primeiro, fazer a adequação legal, né? Colocar o projeto dentro do que diz a legislação e a própria Constituição. Segundo, valorizar o servidor de carreira da rede Mário Gatti. O líder de governo reforçou a importância da proposta e ressaltou que a medida vai gerar economia à rede Mário Gatti. Para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e, aliás, uma coisa. Hoje, o Hospital Ouro Verde, que é o complexo hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, não possui estrutura de cargos. Esse projeto agora cria cargos, porque a rede Mário Gatti, toda a gestão dos 2 hospitais e das unidades de pronto atendimento, a gestão continua pública. É diferente do modelo anterior, como era no caso da Vitale, foi da SPDM, em que você entregava com a chave, porta fechada, né? E aí toda a gestão era por conta da OS. Nesse caso, não. Nesse caso, a gestão também do Ouro Verde, do Mário Gatti, dos pronto atendimentos, continuam sendo do poder público e por isso nesse projeto também cria alguns cargos de chefia e coordenação também no Ouro Verde. Isso aprimora, melhora o que está aí e vai dar garantia de continuidade do serviço que vem sendo prestado à população. E além deste projeto, outros 6 estavam na pauta e a discussão e o resultado dela você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. E ainda nesta quarta-feira foi aprovado pela Câmara uma moção de autoria da vereadora Paola Miguel, que apela à Alesp pela não aprovação do projeto de lei 410 de 2021, que estabelece a regularização das terras públicas estaduais por meio de outorga de títulos de domínio para as famílias assentadas da reforma agrária em terras públicas do Estado. Quem traz os detalhes é Michel Amorim. A moção de apelo número 139 deste ano, de autoria da vereadora Paola Miguel, foi aprovada na 6ª reunião ordinária. O documento destinado à Alesp pede a não aprovação do projeto de lei número 410 deste ano. O governo do estado ele quer mudar a forma com que as famílias assentadas recebem assistência. Então, hoje no estado de São Paulo, a gente tem mais de 7 mil famílias que recebem uma assistência técnica pelo Instituto Federal. E ele quer simplesmente acabar com isso. Isso faz com que essas famílias fiquem mais vulneráveis, tendo mais dificuldade ainda de ter a sua garantia de sobrevivência. A vereadora destacou o problema que a lei pode causar se for aprovada.
No interior, né, nas cidades mais afastadas dos grandes centros, isso pode gerar uma demanda tão grande de assistência que as famílias têm que vender a terra, aumentando a concentração de terras. E nos grandes centros, próximo a Sumaré, aqui na nossa região, isso faz com que aumente a especulação imobiliária nessas terras, para as pessoas conseguirem comprá-las e terem grandes empreendimentos. Ainda de acordo com a vereadora, famílias da região metropolitana de Campinas podem ser afetadas. Em Valinhos, no acampamento Marielle Vive. E essas famílias, sim, podem ser afetadas pela falta de assistência que o governo estadual quer tirar. A moção, outra ferramenta que os parlamentares têm é a indicação, e agora a gente fala do vereador Igor Diego. Ele protocolou uma indicação justamente solicitando que sejam determinadas medidas que se fizerem necessárias para que seja feita a normalização do benefício do cartão Nutrir. A indicação 6.309 deste ano, de autoria do vereador Igor Diego, solicita ao Executivo medidas para a normalização do benefício do cartão Nutrir. O parlamentar explicou o pedido. Houve agora a troca de licitação desse contrato e vai precisar trocar todos esses cartões. O problema é que nesse período, se a gente não pede a celeridade, né, para que seja resolvido rápido isso aí, as mães, elas estão me procurando bastante, demandando e apreensivas. Então, a função dessa indicação é para que haja mais agilidade e comunicação nessa troca do cartão. Segundo o vereador, o benefício ajuda muitas famílias de Campinas. São 26 mil famílias aqui no município de Campinas que recebem, né, as mulheres que recebem o cartão Nutrir. O cartão Nutrir, para quem não sabe, é um benefício que está ligado à pasta da Secretaria de Assistência Social, que contempla essas famílias que precisam de baixa renda num valor de R$ 98,00 por mês. Não é muita coisa, mas no dia a dia, no mês, ajuda bastante, porque a mãe, né, geralmente a chefe de família, a mãe solo, ela pode ir comprar o que ela precisa. É diferente de uma cesta básica, que já vem os itens prontos. O vereador espera o empenho da prefeitura para garantir o direito e não interromper o benefício. Não é admissível que nem um mês falte. Eu já procurei, inclusive pessoalmente, conversei com o prefeito, ele me garantiu que o dinheiro está na conta da prefeitura, temos condições, né, o município de fazer o pagamento, então nós estamos pedindo que essa gestão seja de uma maneira agilizada. Lembrando que o cartão Nutrir é um benefício que faz parte do Plano de Segurança Alimentar aqui em Campinas e é no valor de R$ 98,50. Mirna Abreu, ontem nas notícias do Legislativo, eu lembro que nós falamos das audiências públicas que discutiram 7 projetos à tarde. Isso, foi uma tarde bem agitada aqui na Câmara Municipal, lembrando que foi a primeira reunião presencial da comissão, na verdade, as primeiras audiências públicas pós aquele período de que antes acontecia as audiências remotas. Então, na primeira, que foi a 17ª de 2021, nós tivemos o debate da proposta de emenda à Lei Orgânica de 2019, que propõe um orçamento impositivo no município de Campinas. Essa proposta ela é de autoria de 11 vereadores e vai possibilitar, a exemplo do que ocorre em outras cidades brasileiras, que os parlamentares apresentem emendas individuais ao projeto do orçamento do município no limite de 1,2% da receita corrente líquida, determinando quais ações devem acontecer com essa verba. O presidente da Câmara detalhou a proposta e exemplificou como seria a parte do orçamento destinada, que esse ano, por exemplo, está em 5,5 bilhões de reais. Será uma maneira de nós, vereadores, contribuirmos com uma melhora na área da saúde do nosso município, né? Então, destaca-se o projeto que é uma reserva de 50% desses recursos serão destinados para a área da saúde. Essas emendas individuais serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Do total desses 5 milhões, dividido por 1,2,
daria R$ 70.218.942,23. Desses 70 milhões, por 33 vereadores, dá um total de R$ 2.127.846,73. Metade dessa verba, que equivale a 50%, deverá ser destinada para a área da saúde. Então, a exemplo do que ocorre na Câmara Federal, seria permitido, se essa norma passar a ser lei em Campinas, que os vereadores apresentem as emendas impositivas, ou seja, elas não vão ter, como é hoje, elas acontecem e o governo pode devolver ou não essa ideia dessa indicação do vereador, mas a emenda positiva, dentro desse limite, ela vai permitir. Lembrando que o projeto recebeu apoio de vários parlamentares, mas precisa então agora que o relator termine aí o parecer para que ela então esteja apta a ter aí, vir ao plenário para uma primeira votação, ou seja, o momento em que se discute a legalidade da matéria. E uma outra proposta que foi discutida já na 18ª audiência pública é a adequação à lei orgânica que trata do prazo de licença de vereador. A norma federal desse prazo diz que é superior a 120 dias. E na legislação municipal em Campinas, isso é após 15 dias. Nós estamos adequando a lei orgânica para que não corramos esse risco. É a mesma coisa que o professor Alberto. Ele teve esse problema de saúde, que foi sério, todos nós acompanhamos, né? E depois chegou-se o momento de alguém falar para o suplente que ele tinha que entrar para ocupar o lugar do professor. Então, é simplesmente uma adequação da lei orgânica à Constituição Federal. Na 19ª audiência pública foi discutido o projeto de lei que determina a obrigatoriedade de escolaridade mínima do ensino médio completo para o cargo de ouvidor da Câmara de Campinas. E, na sequência, foi discutida a proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera normas para estabelecimentos destinados à lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços afins de veículos automotores, e ele justificou a medida. O presente projeto visa adequar essa matéria aos tempos atuais, aprimorando a norma e retirando a burocracia para os que trabalham no município nesse ramo de atividade. A lei é de 2000, mas os equipamentos que são utilizados hoje não gera ruído nenhum, não traz transtorno aos vizinhos, entendeu? Sem contar que a água também, eles têm lá um tanque onde eles represam essa água e pode fazer ela ser reutilizável. Então, esse é um pedido da população que trabalha nesse ramo. E uma outra proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, foi discutida na 21ª audiência pública. A matéria torna obrigatória a destinação de vagas para estacionamento de veículos em canteiros centrais de ruas e avenidas de Campinas, desde que essas vagas possuam mais de 4 metros de largura e estejam em ângulo de 45 graus. A proposta do vereador Luiz Cirilo, que cria frentes parlamentares na Câmara de Campinas, também foi discutida mais na 22ª audiência pública. Para que se possa fazer com que a população possa participar de uma comissão, o nome apropriado é a frente parlamentar, onde os vereadores poderão requerer a abertura de uma frente parlamentar específica, por exemplo, da área jurídica, da área da saúde, e a sociedade civil vai poder participar. A sociedade civil vai poder ter assento nessa comissão, ou seja, aonde surge o problema, que é no seio da sociedade, ela pode trazer esse problema e discutir junto aos vereadores para efetivamente encontrarmos uma solução ou encontrar a solução mais rápida
para que o município, naquela demanda apresentada, possa encontrar uma solução satisfatória. Terceira audiência pública. E a última do dia aconteceu a discussão de uma proposta que tramita na Câmara desde 2016, de autoria do presidente, o vereador Zé Carlos, e também do vereador Luiz Rossini. Essa matéria obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Campinas a realizar o alinhamento e a retirada de fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que utilizam os mesmos como suporte de seus cabeamentos. Os autores lembraram da realidade que existe hoje em Campinas. São centenas de locais com cabos quebrados, caídos, enrolados na calçada, muitas vezes atravessando a via pública, causando riscos de acidentes, tanto ao pedestre, aos motoristas, motociclistas, ciclistas. E o maior absurdo é que ninguém se responsabiliza por isso. Se o cidadão liga no 156 para reclamar, a prefeitura fala, isso não é responsabilidade minha. Liga na concessionária. Se você ligar na concessionária, a concessionária fala, não, esse cabo não é meu, o meu é o energizado. De quem é o cabo? Não sei. Aí você tenta identificar as operadoras de telefonia, TV a cabo, é uma loucura. É um problema recorrente, todos nós sabemos, se sair aqui do plenário aqui da Câmara, aqui fora, agora vocês vão ver que tem uns cabos enrolados no poste que está no chão. Quer dizer, a gente não sabe, se esse cabo pega num cabo energizado, é um desastre tremendo que a gente tem. Está aqui, é só sair aqui que vocês vão ver. E ao final, o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade falou sobre a importância dessas audiências públicas para destravar a tramitação de projetos aqui no Legislativo e ressaltou a discussão sobre o orçamento impositivo. Audiências importantíssimas para a nossa cidade. Audiências de proposituras de vereadores aqui que são de muitos anos, tentaram fazer com que muitas coisas dessas acontecessem, entre elas a emenda impositiva, que tem grande importância na nossa cidade, tendo em vista que a Câmara Municipal de Vereadores contribuirá à cidade com 70 milhões de reais para que algum tipo de equipamento público, estruturação, muitas vezes até asfalto. É claro que 50% irá para a saúde neste momento de grande importância que estamos vivendo, mas eu acredito que esta lei trará no futuro grandes qualidades, ou melhor qualidade de vida aos moradores, tendo em vista que muitas vezes indicações de vereadores que não passam, a prefeitura muitas vezes não tem orçamento para poder fazer. A partir de agora, com esse projeto de lei aprovado hoje, que passou pela audiência pública da Casa, eu tenho certeza que trará no bojo grande qualidade de vida a todos os moradores da grande e querida cidade de Campinas. E, Mina, logo após as audiências públicas, nós tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Essa comissão analisou os projetos que tramitam na Câmara e que precisam dos pareceres para, então, vir ao plenário. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara se reuniu na tarde desta quarta-feira para a análise de 22 projetos de lei. 18 deles foram aprovados na Constileg e seguem em tramitação na Casa. 3 projetos foram arquivados após o debate e um teve o pedido de vistas, quando um vereador tem um tempo extra para verificar alguma pendência. Para o presidente da comissão, o vereador Carmo Luiz, a pauta recheada é também reflexo da retomada das atividades após o recesso de julho. Nós ficamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez, podendo votar pautas longuíssimas, mas que são de interesses da sociedade campineira, que trazem maior qualidade de vida, dos mais diferentes aspectos, desde projetos de reorganização de IPTU, até projetos de regularização, até os mais diferentes projetos
apresentados na Câmara Municipal, que foram passados pelo crivo da comissão, o primeiro filtro da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas. Além do presidente, participaram da reunião os vereadores Permínio Monteiro, Jorge Schneider, Rodrigo da Farmadic, Guida Calisto, Paulo Búfalo e Igor Diego. O encontro foi marcado pela divergência de opiniões acerca das propostas, mas com respeito entre os parlamentares. Mas especialmente dentro dos membros da Comissão de Legalidade, um respeito muito grande entre eles, um debate muito maduro com as condições, com as suas consciências, com as suas realidades, com as suas visões. E nesta semana, uma outra comissão também se reuniu para analisar projetos. É a Comissão de Administração Pública, presidida pelo vereador Felipe Marquesi, que analisou projetos relacionados ao PAS, o Programa de Ativação Econômica e Social. E o presidente falou da importância dessas matérias. Nós aprovamos 3 projetos muito importantes. O Refis, que é um projeto que visa incentivar, né, as questões tributárias, impostos que muitas vezes, por situações difíceis, né, acabam acumulando, e a pessoa física ou jurídica tem a oportunidade de ir na prefeitura, fazer o parcelamento com desconto de juros, de multa, tantos benefícios que com certeza vai ajudar o contribuinte a poder a pagar e manter aí as suas contas e seus deveres em dia. Então, vejo que é um projeto muito importante, não é todo ano que tem, nós sabemos disso, e este ano, então, é o ano do Refis, é um período abrangente por essa lei, e acredito que, com certeza, vem ajudar aí a população de Campinas. E projetos também que a gente votou, o item 1, que cria o fundo também econômico de incentivo às empresas, também muito importante, o item 3, que fala do projeto Recomeça, que incentiva as microempresas, né, de pequeno porte, empresas individuais. Com certeza, esses projetos que vêm do Executivo, o prefeito está muito sensível à questão da pandemia, empresas que foram prejudicadas, ficaram com as suas portas fechadas, e agora com esses programas, que visam o incentivo, o crescimento da cidade, para gerar empregos e tantas coisas importantes. Também participaram desta reunião da Comissão de Administração Pública os vereadores Luiz Rossini e Marrom Cunha. Hora de nós falarmos sobre os projetos protocolados, e a gente começa com uma autoria do vereador Major Jaime. A proposta do parlamentar, ele institui no calendário oficial do município o Dia do Veterano das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública. As informações são de André Aranha. No projeto de lei de autoria do vereador Major Jaime, fica instituído o Dia do Veterano das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública, a ser comemorado anualmente no dia 11 de novembro. Pois é, essa data foi proposta porque, olha só, no dia 11 de novembro de 1918 foi assinado o armistício que deu fim oficialmente à Primeira Guerra Mundial. Foi um dia que foi declarada a paz, né, mundial naquele momento. E desde então, em vários países vem sendo desenvolvido esse dia como o Dia do Veterano. Considera-se Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, Forças de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e as Guardas Municipal. Todos eles dedicam a vida a servir. E esses profissionais, logo que aposentam, muitas vezes são esquecidos e acabam não tendo o reconhecimento devido da sociedade. Então foi uma atitude que nós tivemos, já de uma demanda já grande de muito tempo, que a gente pudesse fazer esse reconhecimento e que o município de Campinas pudesse reconhecer, através dessa ação, esse trabalho que é desempenhado por vários policiais e também militares do nosso Brasil. O parlamentar lembra que em outros países os veteranos são pessoas muito respeitadas. São pessoas que realmente, onde eles chegam, eles têm um tratamento diferenciado. E, infelizmente no Brasil, por várias questões até ideológicas, esse veterano ele não tem esse reconhecimento. Então a gente quer justamente
dizer para as pessoas a importância desses profissionais. Eles não são melhores do que nenhuma categoria profissional, mas são pessoas que dedicam a vida diuturnamente para defender a sociedade. E um outro projeto que foi protocolado na Câmara é de autoria do vereador Marcelo Silva, que garante aos agentes públicos direitos para colaborar com informações sobre prática de crimes ou atos de improbidade. Acompanhe. O projeto de lei do vereador Marcelo Silva é voltado aos agentes públicos que colaborarem com informações sobre práticas de crimes, atos de improbidade ou infrações administrativas de que tenham conhecimento. Os casos seriam os vinculados a órgãos da administração, a órgãos de controle interno e externo, a autoridades policiais, ao Ministério Público ou qualquer outra autoridade pública. O objetivo é assegurar, a gente sabe que a prefeitura ela tem mais de 18 mil funcionários, então é assegurar a garantia do cidadão que, se porventura tiver ciente ou estiver vendo alguma prática de algum ilícito, que ele possa fazer a denúncia sem ser penalizado, ou que ele possa, por exemplo, pegar mais elementos advindos de algumas conversas, que ele tenha essa garantia constitucional, essa garantia da lei, em que ele não será punido, em razão, por exemplo, ele demorou alguns dias para denunciar, ou ele denunciou numa hora X ou numa hora Y. Então, a gente dá a garantia para o cidadão que tiver no seu departamento ou estiver observando qualquer prática de ilícito, que ele possa denunciar de forma segura. De acordo com a proposta, o servidor que denunciar irregularidades não poderá sofrer penalidades civis, penais ou administrativas. Além disso, terá preservados seu nome, cargo, imagem e demais informações pessoais. O documento também assegura que o agente público tenha o direito de não comunicar diretamente aos superiores quando houver indícios de sua participação, mas define que a lei não se aplica se ficar caracterizado que ele fez uma denúncia caluniosa ou comunicação falsa de crime, omitiu circunstâncias conhecidas que poderiam colaborar com a licitude ou não do fato e tenha participação direta ou indireta no caso denunciado, guardadas as devidas exceções de coação, constrangimento ilegal ou qualquer forma de ameaça. A corrupção hoje é a pior coisa que a administração possa ter, Ela tira dinheiro, ela gera fome, ela mata de forma indireta. Então a gente tem que tentar extirpar isso da melhor forma possível e dando a segurança para aquele servidor público que possa denunciar de forma segura. E Mirna, quinta-feira também agitada hoje aqui no Legislativo, porque nós temos 2 reuniões. Isso, daqui a pouco, às 14h, acontece a reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, que é presidida pelo vereador Nelson Osseri. E logo mais, às 4h, tem a reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, esta que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. Ambas as reuniões serão transmitidas aqui pela TV Câmara Campinas ao vivo e você está aí convidado para nos acompanhar. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado, então, pelas notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Até amanhã, que eu volto, hein? Combinado.